Vivemos uma época em que o mundo parece sempre à beira de alguma coisa. Uma crise, uma ruptura, uma virada histórica. As manchetes mudam todos os dias, mas a sensação permanece. Incerteza. Enquanto caminhamos pelas ruas, pessoas seguem indo ao trabalho, comprando pão, olhando o celular, tentando viver a própria vida. Ao mesmo tempo, o noticiário fala de guerras, sanções, colapsos econômicos, investigações internacionais, líderes contestados, acusações, prisões anunciadas, prisões negadas, versões conflitantes da mesma história. O mundo parece grande demais e distante demais. Nos últimos anos, líderes políticos deixaram de ser apenas governantes, viraram símbolos, símbolos de ideologias, de sistemas, de fracassos e promessas não cumpridas. Quando um nome domina as manchetes, seja por acusações, mandados internacionais, tentativas de captura ou disputas de poder, ele deixa de representar apenas uma pessoa. Passa a representar um mundo em conflito consigo mesmo. Mas enquanto o poder é disputado em escala global, a vida cotidiana continua acontecendo. E é aí que surge uma pergunta silenciosa: o que tudo isso tem a ver comigo? A crise do sentido não nasce apenas da vida pessoal. Ela também nasce da percepção de que o mundo parece fora de controle. Decisões tomadas longe, em salas que não vemos, por pessoas que não conhecemos, impactam preços, empregos, fronteiras, expectativas. O futuro parece cada vez menos previsível. Quando líderes são acusados, julgados ou disputados por forças externas, a discussão deixa de ser apenas política. Ela toca em algo mais profundo. Quem manda no mundo? O que é justiça? O que é soberania? Quem decide o destino de milhões? Não existe resposta simples. Cada país conta sua versão. Cada grupo defende sua narrativa. Cada lado se apresenta como legítimo. E no meio disso tudo, pessoas comuns tentam entender onde se encaixam. A política global deixou de ser um debate distante. Ela invade o cotidiano. Ela aparece no preço dos alimentos, no valor do combustível, na instabilidade do trabalho, no medo do amanhã. Mesmo quem não acompanha a política sente seus efeitos. A crise do sentido surge quando percebemos que estamos vivendo dentro de sistemas que não controlamos, respondendo a decisões que não escolhemos, tentando planejar uma vida em um cenário que muda o tempo todo. Antes, as pessoas perguntavam: qual é o meu lugar no mundo? Hoje a pergunta mudou. Existe um lugar seguro para planejar alguma coisa? A figura de líderes contestados, sejam eles investigados, sancionados, presos ou protegidos por alianças políticas, revela algo maior do que um nome específico. Revela um mundo em disputa constante por poder, influência e narrativa. E quanto mais instável o mundo parece, mais frágil se torna o sentido individual, porque sentido exige alguma forma de continuidade, de previsibilidade, de horizonte. Não é apenas sobre política, é sobre pertencimento. Quando o mundo parece instável demais, as pessoas se retraem. Pensam menos no coletivo, pensam mais na sobrevivência. O futuro deixa de ser um projeto e vira uma tentativa. Uma tentativa de se manter de pé, de não perder o pouco que se tem, de atravessar o próximo mês. Talvez por isso tantas pessoas se sintam cansadas, mesmo sem saber exatamente do que. Não é apenas o trabalho, não é apenas a rotina, é a sensação de viver em um mundo que não oferece chão firme. Enquanto líderes disputam poder, territórios, legitimidade, as ruas continuam cheias de gente tentando encontrar sentido em pequenas coisas. Um café quente, um encontro rápido, um momento de silêncio. A crise do sentido não acontece de repente. Ela se instala devagar. Quando o mundo parece grande demais. Quando as decisões parecem distantes demais.
quando o futuro parece incerto demais. E talvez a pergunta mais honesta não seja quem está certo ou errado no jogo do poder global, mas sim, como continuamos humanos em um mundo em permanente disputa. Enquanto caminhamos pela cidade, entre prédios, anúncios, pessoas apressadas, o mundo segue sendo decidido em outros lugares. E ainda assim, a vida insiste em continuar aqui, passo a passo, dia após dia. A crise do sentido não é apenas política. Ela é existencial. E ela não termina nas manchetes. Ela começa quando desligamos o noticiário e tentamos entender o que fazer com a própria vida. A instabilidade global não se limita aos mapas. Ela atravessa pessoas. Mesmo quem não acompanha a política sente o efeito. No humor coletivo, na ansiedade silenciosa, na dificuldade de imaginar o amanhã. Vivemos cercados por narrativas em conflito. Cada acontecimento global vem acompanhado de versões opostas, verdades parciais, interesses declarados, outros nem tanto. E, no meio disso tudo, surge um cansaço difícil de nomear. Cansaço de escolher lados, cansaço de discutir, cansaço de tentar entender quem está certo. A polarização transforma a complexidade em confronto e o debate público em exaustão. Quando tudo vira disputa, até o sentido da vida parece politizado. Trabalhar, descansar, sonhar, planejar, tudo passa a acontecer sob a sombra da incerteza. O futuro, que antes era promessa, vira ameaça ou incógnita. Pessoas adiam planos, adiam mudanças, adiam sonhos. Não por falta de vontade, mas por falta de chão. A crise do sentido também aparece na linguagem. Palavras como normal, estável e seguro passam a soar distantes. A pergunta muda de onde quero chegar para como me manter de pé. Em momentos de instabilidade política global, há um deslocamento silencioso de prioridades. O coletivo se fragmenta, o individual se fecha. As pessoas se protegem como podem. A confiança se torna escassa. Nas instituições, nos discursos, nas promessas. Quando a confiança diminui, o sentido também enfraquece. Porque acreditar em algo maior exige alguma base comum. O poder, quando visto apenas como disputa, afasta. Afasta as pessoas da participação. Afasta da esperança. Afasta da ideia de que suas ações importam. E assim, muitos passam a viver no modo automático. Trabalhar, consumir, descansar quando possível, repetir. A vida segue, mas sem direção clara. A crise do sentido não se manifesta em grandes gestos. Ela aparece nos detalhes, na dificuldade de responder como você está, na sensação de vazio mesmo em dias cheios, na perda de entusiasmo pelo que antes fazia sentido. O mundo moderno exige posicionamento constante, opiniões rápidas, reações imediatas, alinhamentos públicos, mas nem todo mundo consegue, ou quer, viver em permanente estado de confronto. Há quem apenas queira viver com dignidade, com previsibilidade, com algum espaço para respirar. Esses desejos simples se tornam difíceis em um mundo que parece sempre à beira de algo. Talvez a maior crise do nosso tempo não seja apenas política, econômica ou social. Talvez seja simbólica. A dificuldade de acreditar em algo que dure, em algo que não mude a cada ciclo de notícias. Enquanto isso, a cidade segue. As pessoas atravessam a rua, os semáforos mudam, as lojas abrem e fecham. A vida insiste. Mesmo em cenários de disputa global, o cotidiano continua sendo o lugar onde o sentido, ou a falta dele, se manifesta. Talvez o sentido não esteja nas grandes decisões, nem nas disputas de poder. Talvez ele esteja nas pequenas escolhas possíveis em um mundo instável. Escolher cuidar, escolher parar, escolher não se perder completamente no ruído. Não como solução, mas como tentativa. A crise do sentido não exige respostas rápidas. Ela exige espaço,
espaço para a dúvida, para silêncio, para não saber. Enquanto líderes disputam narrativas, territórios e legitimidade, pessoas comuns continuam tentando responder perguntas mais simples. Vale a pena? Para onde estamos indo? O que ainda faz sentido? Talvez não haja uma resposta única. Talvez nunca tenha havido. Mas reconhecer a pergunta já é um começo. O mundo continuará em disputa. As manchetes continuarão mudando. Os conflitos não desaparecerão. Mas a forma como atravessamos tudo isso ainda é uma escolha humana. E enquanto caminhamos pelas ruas, entre prédios, vozes e silêncios, o sentido não se impõe. Ele se constrói, fragilmente, diariamente. Talvez em um mundo instável, o maior ato de resistência seja continuar buscando sentido sem perder a humanidade no processo.